Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, na semana que passou, nós estivemos fazendo a oração intercessória, tanto pela manhã quanto ao anoitecer. Essa semana eu estarei trazendo comentário bíblico, versículo por versículo, do livro de Romanos. Eh, Nós vamos estudar o livro de Romanos, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Então, enquanto nós estivermos estudando pela manhã o livro de Romanos, eu não estarei fazendo a oração intercessória pela manhã, somente à noite, na oração do anoitecer. Como nós vamos estudar o livro de Romanos, então eu chamo a atenção de vocês para o primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo, ele escreve assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amado de Deus, chamado para ser de santo, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados. Então, nós vemos aqui esse, essa carta escrita por apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. O livro de Romanos, ele vem logo após o livro de Atos do Apóstolo. Então, eu quero tecer um comentário acerca desses 7 primeiros versículos que eu li. O capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero tecer um comentário, versículo por versículo. Então, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele se apresenta dizendo: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, mas ele também destaca sua devoção e obediência. Ele também menciona a sua vocação, ou seja, o seu chamado para se tornar apóstolo de Jesus, para ser um enviado com a autoridade e que foi separado especificamente para pregar o evangelho de Deus. Isso mostra a importância do chamado divino e a missão de Paulo em discernir, eh, ou até mesmo em propagar a mensagem de Cristo, em disseminar, na verdade, a mensagem de Cristo. O versículo 2 ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O que o apóstolo quer dizer nesse sentido? Ele está dizendo que, ele destaca aqui, que o evangelho não é uma novidade, mas uma promessa antiga feita por Deus. Ela é uma promessa anunciada pelos profetas na Santa Escritura. Isso reforça a continuidade e o comprometimento das promessas divinas no Antigo Testamento.
Então o apóstolo, ele destaca isso, demonstrando que o evangelho não é novidade, ele é uma promessa divina. O versículo 3 ele diz: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, vamos procurar entender em parte. Paulo, ele afirma que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo como um homem vindo através da descendência de Davi, ou seja, um descendente direto de Davi, cumprindo assim as profecia messiânica do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo enfatiza tanto a humanidade de Jesus quanto a sua linhagem real. Ele apresenta Jesus nascido numa forma carnal, numa forma humana, na, em uma forma semelhante a cada um de nós, mas também de uma descendência real, ou seja, descendendo diretamente de Davi. Em Romanos 1, verso 4 está escrito: e foi declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse versículo 4, apóstolo Paulo, ele passa a falar é, de Jesus Cristo já sendo declarado Filho de Deus. Aqui Paulo, o apóstolo, ele menciona que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder através do Espírito Santo, pela sua ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus se torna agora reconhecido como sendo Filho de Deus por ser o único a ressuscitar dentre os mortos. Isso confirma a divindade de Cristo e seu poder sobre a morte, estabelecendo-o como sendo o Senhor, como sendo semelhante a Deus, ou sendo Deus. O versículo 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência da fé entre todos os gentios. Então, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 5, ele reconhece que foi através de Jesus que ele e outros receberam graça e o apostolado, ou seja, eles receberam esse título de apóstolo graça através de Jesus Cristo, através de um chamado para servir. Esse chamado tem o propósito de promover a obediência da fé entre todos os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Então o apóstolo Paulo não foi chamado para ser apóstolo dos judeus. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E quem são o povo gentios na atualidade? Somos nós, que não somos judeus. Nós não somos judeus, somos gentios, indicando assim a missão universal do evangelho. Porque na antiga aliança a promessa era somente para os judeus, agora estende-se para todos nós. No versículo 6, o apóstolo diz assim: de cujo número sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele inclui os destinatários da carta, os que estão em Roma, como parte dos chamados para proceder, para ser pertencente ou pertencer a Jesus Cristo. Isso reforça a ideia de que todos os crentes, independente da sua origem, são chamados para ser parte do corpo de Cristo, para tornar a igreja de Cristo. O versículo 7, ele encerra a apresentação da sua carta, dizendo: a todos os amados de Deus que estás em Roma, chamado para ser de santo,
graça a vós, outro, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se dirige aos cristãos que habitam em Roma, como sendo amado de Deus e chamado para ser santo. Ele deseja a graça e a paz para eles, vinda de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo enfatiza a posição privilegiada dos crentes como sendo amado e santificado por Deus. Ele almeja a paz para todos esses irmãos, a paz que vem através da relação que os cristãos têm com Deus. Esse versículo, esses primeiros versículos do livro de Romanos, ele estabelece a autoridade apostólica de Paulo, eh, apresentando ele como sendo apóstolo de Jesus Cristo, eh, que tem uma missão de pregar o evangelho. Apóstolo Paulo, ele demonstra um chamado universal para a obediência da fé. Eles também ressalta a continuidade entre as promessas do Antigo Testamento e o comprometimento em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo aqui ele está mostrando que o evangelho não foi somente deixado para os apóstolos, mas para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que acredita no nascimento carnal de Jesus, ou seja, o Verbo se transformando carne, e acredita que ele morreu e ressuscitou. Então, todos aqueles que têm essa convicção, eles se tornam servo de Jesus Cristo. Agora, o chamado para ser apóstolo, esse chamado, ele veio para apóstolo Paulo, que ele se declara sendo o último apóstolo, de uma forma abortiva, diz ele. Eh, que o apóstolo Paulo ele não teve com Jesus no ministério terreno de Jesus. Então ele não poderia ser apóstolo, porque apóstolo eram aqueles testemunhos oculares de que testemunharam a, as maravilhas operadas por Jesus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, João, Tiago, esses foram apóstolos oculares. Mas apóstolo Paulo não. Apóstolo Paulo ele surge na história para perseguir a igreja e depois ele se converte e se torna assim é, apóstolo dos gentios que somos nós. Que Deus vos abençoe, amado. Essa é o primeiro comentário dentro do livro de Romanos. Amanhã eu vou dar continuidade da onde eu parei, do versículo 8 em diante, até nós fecharmos o primeiro capítulo. Eu não tenho pressa. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Graça e paz para todos. Amém.